Vamos aqui então no primeiro exemplo para vocês agora, que esse daqui é para fixação de aprendizagem. Aquele exemplo anterior era a nível para vocês terem experiência, né, para vocês verem como que pode ser cobrado na questão. Então a questão de número 1 diz: considere que cada ponto indicado, cada ponto desses que vocês estão vendo, ponto A, F, C, na reta, tem um valor correspondente na tabela. Então o que acontece, pessoal? Ele está te falando que cada ponto desse daqui tem um valor correspondente nessa tabela aqui, tá? E aí agora, o que a gente é o primeiro passo? A gente precisa descobrir qual desses números representa cada ponto, quais desses números da tabela representa cada ponto lá. Para ficar mais fácil, vamos nesses números exatos aqui, ó. Por exemplo, o menos 2. O menos 2, se a gente for olhar aqui na reta numérica, aqui, pessoal, ó, a gente tem o marco inicial, o zero. Para a esquerda, a gente tem os negativos. Para a direita, a gente teria aqui ó, os positivos. Concorda comigo? Nesse caso, o menos 2, que é o que está sendo tratado aqui, é o ponto A. Observe que o ponto A, pessoal, é exatamente em cima do menos 2. Então, a gente fala que o menos 2, ele é o ponto A. Um outro ponto fácil da gente identificar é o 5. O 5, gente, se a gente for ver, ele vai ser aqui essa parte positiva, ele vai ser esse ponto B. Tá vendo aqui? Então, o 5 nada mais é do que o ponto B. E, Paulo, agora ficou difícil. Tem uma fração aqui. Como que eu vou saber quais dos outros pontos é o ponto A, é o ponto B? Ficou complicado. Na verdade, pessoal, o que você precisa fazer aqui? Quando você encontrar uma fração e você precisa saber ela para você identificar na reta numérica, transforma ela em decimal. E a única forma de transformar em decimal é você dividindo aqui, fazendo a divisão. Nesse caso, vamos fazer a divisão de 3 por 5. 3, pessoal, não dá para dividir por 5. Então, eu vou colocar um zero aqui e uma vírgula para eu poder acrescentar um zero aqui no 3. Agora, eu fiquei com 30. 30 dividido por 5 é 6. 6 vezes 5 é 30. 30 menos 30 é zero. Ou seja, o resultado dessa fração nada mais é do que 0,6. Agora está fácil, né, gente? Vamos lá na reta e vamos identificar. 0,6 está na parte positiva e está entre 0 e 1. Então, aqui a gente tem o zero, tá vendo? Aqui a gente tem o 1. 0,6 está entre o 0 e o 1. Então, nesse caso, 3 quintos, que é 0,6, é o ponto C. A gente acabou de descobrir ele aqui. Tudo bem? Vamos lá, então. Vamos passar para isso daqui. Vamos deixar as raízes por último. Menos 4 quintos. Como que eu faço para identificar? Primeiro, eu já sei que ele é negativo, então ele vai estar nessa parte negativa aqui da reta. Mas para ficar mais fácil, pessoal, vamos fazer a divisão dele aqui. Ó. Vou puxar aqui para você. Gente, primeira regra. Quando você vai fazer uma divisão e esses termos aqui, um deles vão ser negativo, o resultado vai ser negativo. Nesse caso aqui, o resultado vai ser negativo porque eu tenho um negativo e um positivo. Então, você vai dividir normal 4 dividido por 5. Você já coloca o sinal de menos aqui, porque aqui toda essa fração ela é negativa. O resultado também vai ser negativo. Bom, 4 não divide por 5. Eu vou acrescentar um zero aqui. E quando eu acrescento esse zero, eu preciso colocar um zero aqui e uma vírgula. Agora eu fiquei com 40 dividido por 5. 40 dividido por 5, o resultado é 8. 8 vezes 5, 40. 40 menos 40 é zero. Ou seja, o resultado disso daqui, pessoal, nada mais é do que menos 0,8. Aí agora eu te pergunto, menos 0,8
está na parte negativa. A parte negativa é essa daqui. Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho o menos 1. Pessoal, o menos 0,8 está entre 0 e menos 1. Está quase chegando aqui no menos 1. Então, nesse caso aqui, vai ser o ponto F. Ó. Menos 0,8 é esse pontozinho que você está vendo aqui. Está quase chegando no menos 1. Então, nesse caso aqui, ele é o ponto F. Beleza? Agora vamos nas raízes. Gente, para as raízes, a gente pode fazer igual eu ensinei vocês anteriormente, pelo método de aproximação. Né? Pelo método de aproximação, você consegue encontrar. A raiz quadrada de 2, vamos colocá-la aqui, ó. A gente já fez anteriormente, mas eu vou fazer de novo. Encontre uma raiz exata que venha antes de raiz quadrada de 2 e uma raiz exata que vem depois de raiz quadrada de 2. Nesse caso, a gente sabe que uma raiz exata é a raiz quadrada de 1, que é 1. E uma raiz exata que vem depois da raiz quadrada de 2 é a raiz quadrada de 4, que é 2. Ou seja, raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, como a raiz de 2 está entre a raiz de 1 e entre a raiz de 4, e os valores da raiz de 1 é 1 e da raiz de 4 é 2, você pode ter certeza que a raiz de 2 está no intervalo entre o 1 e o 2. Então, você vem aqui na parte positiva do gráfico, pessoal, e olha, aqui eu tenho o 0. Aqui eu tenho o 1 e aqui eu tenho o 2. Qual que é o único ponto que está entre o 1 e o 2? É o ponto D. Então, esse ponto D pertence aqui à raiz quadrada de 2. E qual foi o último ponto que sobrou para a gente identificar? Raiz quadrada de 7. O último ponto que, nesse caso, a gente não identificou é o ponto E, né, gente? Então, a raiz quadrada de 7 seria o ponto E. A gente tem A, B, C, D, E e F. Agora, pessoal, é o seguinte, ó. Identificando o valor de cada ponto indicado, a gente já descobriu o que cada valor desse representa cada ponto lá na reta, a quais conjuntos. Identificando o valor de cada ponto indicado e a quais conjuntos, o ponto A, B, C, D, E e F nessa ordem pertencem, é correto afirmar que todos os pontos pertencem ao conjunto dos números inteiros. Cuidado! Conjunto dos números inteiros são os negativos, os positivos e o zero. Eu posso falar que raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 7 pertencem ao conjunto dos números inteiros? Não, né, gente? Porque raiz quadrada de 2 e 7 não são raízes exatas, pertencem ao conjunto dos números irracionais. Então, a letra A está errada por conta disso. Tudo bem? E outra coisa também, né? A menos 4 quintos e 3 quintos são números racionais, né? Então, também não se encaixa nessa classificação. O ponto D, esse ponto aqui, tá? É maior que o ponto E. É maior que o ponto E. Gente, cuidado. O ponto D está entre 1 e 2. E o ponto E está entre 2 e 3. É verdade que o ponto D é maior que o ponto E? É claro que não, gente. É falso, né? O ponto E é maior que o ponto D. Letra C. Os pontos A e F, vamos lá então. Os pontos A e o ponto F são naturais. E o ponto B e C são racionais. Cuidado! O ponto A não é natural, é inteiro, né, gente? Olha aqui o negativo. Para ser natural tem que ser positivo. E o F é número racional. Tá vendo? Pode ser representado na forma de fração ou decimal. E o ponto B e o C, no caso aqui o ponto B e o ponto C, está falando que é racional. O ponto C é racional, agora o ponto B é natural. Então está errado por conta disso. Letra D. Raiz quadrada de 2 está representado pelo ponto E. É verdade, gente? O ponto E representa a raiz quadrada de 2? É claro que não, né, gente?
é raiz quadrada de 7, conforme a gente viu. Os números representados pelas letras F e B, então vamos lá, ó. Qual que são as letras F e B? São racionais e naturais, respectivamente. É verdade. A letra F é racional, pode ser representada na forma de fração ou na forma decimal. E a letra B é um número natural. Observe que o número 5 pertence ao conjunto dos números naturais, então é a letra E. É uma questão fácil, mas que tem que ter uma boa interpretação.